Oi, gente, tudo bem? Então, esse vídeo vai ser de um mês. Hoje não faz um mês que eu tô aqui, já faz mais, mas eu vou falar sobre o primeiro mês, sobre rotina, adaptação e homesick, sobre as dificuldades aqui e tudo mais. Eu tô tentando falar mais alto, mas eu não posso falar muito alto porque eu não tenho. Eu queria usar aquele fone que tem o microfone, mas eu não trouxe. E eu não posso falar muito alto, porque o quarto das minhas irmãs é aqui do lado e tal. E senão a casa inteira escuta. Mas eu tô tentando falar mais alto aqui no próximo vídeo. E outra coisa também é que eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro e sem edição. Então talvez fique longo e talvez eu dê umas paradinhas. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, porque faz tempo que eu não faço vídeo. Então, vou começar. Bom, meu primeiro mês aqui foi bem difícil. Assim, não difícil a ponto que eu queira desistir, mas foi, assim, um mês que eu tive que crescer muito. Eu tive que me superar em várias coisas, por exemplo, na minha segunda semana, tipo, na primeira semana eu tava muito homesick. Eu tinha muita saudade dos meus pais, assim, demais, da minha casa, porque na primeira semana eu não gostava da comida da minha casa, então eu não conseguia comer. Eu comia tipo à força pra não fazer, tipo, pra não deixar de lado a comida. Eu não gostava das minhas tarefas de casa, eu não gostava, tipo, na escola me perdia, não gostava dos meus professores, não tinha nenhum amigo, é, assim, tipo, próximo. Eu, então, tipo, tava sendo difícil, foi um mês de adaptação. E aí na segunda semana eu fiquei doente, eu fui pro hospital, mas tipo, foi só um vírus, mas eu fiquei dias mal antes de ir pro hospital e ainda depois de ir pro hospital eu tive que ir pra mais médico especialista e depois fiquei mal. Então, é assim uma situação que me deixou muito homesick, porque eu sei que seria bem mais fácil ficar doente na minha casa do que aqui, que você não sabe pra onde você vai, você não sabe que remédio você toma, você não sabe como falar o que você tá sentindo. Então é muito difícil. É, então foi meio difícil. E foi um mês que eu troquei muitas minhas matérias da escola, porque eu não tava me adaptando. Eu troquei física por biologia, troquei as minhas matemáticas, troquei aula de cooking, troquei aula de inglês. Acho que eu troquei todas as minhas aulas, troquei educação física, troquei meu schedule várias vezes. Então sempre tenho que me adaptar. Na família, isso foi mais geral. Agora, na família, eu, assim, quando eu tava doente, eu queria, tipo, muito trocar de família. Tipo assim, só queria porque eu não ia. Eu sei que eu podia pegar uma pior, porque eu amo minha família. Foi só aquela semana que tava muito difícil. Eu queria ir pro hospital, ninguém me levava. Eu tava doente. E aí foi difícil. Mas agora tá tudo bem. Tipo, eu amo minha família. Faz um mês que eu tô aqui e eu me sinto em casa, tipo, totalmente. Eu posso fazer o que eu quero. Claro, né? Tipo, tem limites, como era na minha casa no Brasil. Mas eu me sinto bem mais livre de chegar e conversar e pedir pra sair. E, enfim, eu me sinto, tipo, como se fosse a minha família. Não é a mesma coisa, claro. Que tem coisas que eu não gosto. É, tem coisas que eu amo, mas eles me ajudam bastante, então tá tudo bem. É, a comida eu já tô me adaptando também, assim. Agora eu tô, assim, se eu não gosto, eu falo, eu não como só, tipo, pra não fazer desfeita. Se eu não gosto, eu não como. Eu como o que eu quero, a hora que eu quero. Teve, assim, alguns dias no começo que eu passava fome, porque aqui, tipo, eu almoço na escola. Aí geralmente eu saio da escola, vou comer em outro lugar.
E aí eu vou pra casa e janto. Só que final de semana não tem almoço, eu passava fome. Então era bem difícil. Mas agora eu já tô me sentindo em casa, então não passo mais fome. Na escola tá tudo bem. Assim, eu tô com um schedule agora que eu tô amando, então eu já decorei todos os caminhos pra mudar de sala. Eu já nem erro mais pra abrir meu locker. Eu gosto dos meus professores, eu já fiz muitos amigos, tipo, eu sou amiga de todos os brasileiros. Eu sou amiga de muita gente, sou amiga de italiana, sou amiga de chilena, de alemão, de Suíça, que mais? Francesa, enfim. Mas eu sou muito amiga também de. Tenho muitos amigos americanos. A minha hostesser me ajudou muito com isso. Então, às vezes tem gente que pensa que eu sou ando com intercambista, mas eu também tenho amigos americanos. E o meu inglês eu já senti que tá muito melhor aqui. O meu vocabulário tá, tipo, eu sempre aprendo palavras novas, gírias novas, expressões, pronúncia, tá muito melhor. E eu tô falando melhor, porque antes eu era tímida pra falar com as pessoas, mas, tipo, aqui você pode ser o que você entendeu? Tipo, o que você quer ser. Por exemplo, eu vim aqui falando, não, tipo, eu vou deixar a timidez de lado. Claro que, tipo, eu sou uma das mais tímidas do meu grupo de amigos, mas ainda assim, tipo, eu falo porque teve épocas da minha vida que eu passava fome porque eu tinha vergonha de ir no caixa falar com a atendente pra pedir alguma coisa, sabe? Eu era muito tímida. E agora, tipo, tanto nesse aspecto eu cresci quanto de independência. Por exemplo, eu sei que pra muita gente já é normal no Brasil, mas pra mim não, porque meu pai me levava pra tudo, enfim, me levava, buscava. Aqui eu pego o ônibus sozinha, desço, ando, vou pra casa sozinha. Se eu precisar ir pra algum lugar, eu pego um táxi, eu pego quantos ônibus for, eu pego o metrô, sabe? Tipo, tô muito mais independente. Tanto assim, pra fazer as coisas, por exemplo, porque antes a minha mãe sempre, tipo, me lembrava de fazer algumas coisas e tal. Aqui eu tô meio por conta. Então, tipo assim, aqui, tipo assim, se eu quiser estudar, eu estudo. Se eu não quiser estudar, eu não estudo. Tipo, ninguém vai ficar me cobrando, pelo menos até agora. Então, tipo, tipo, eu cresci muito nesse aspecto. Também porque você tem seu próprio dinheiro, você aprende a controlar muito mais. E acho que é isso. Do primeiro mês. Passou muito rápido. Tipo assim, na primeira semana eu queria que passasse muito rápido porque eu tava muito homesick, eu queria voltar pra casa. E na segunda semana e tal. Mas aí depois eu vi que eu desejei passar rápido e realmente passou e não era isso que eu queria. Porque eu só tenho mais 4 meses. Passou muito rápido. E eu não quero voltar em junho. Sério, eu não quero voltar. Assim, claro que eu tô com saudade de tudo, mas, tipo, quando eu quiser, eu posso voltar e ter tudo. Mas se eu sair daqui, eu não vou poder voltar pra cá de novo, sabe? Ficar com as mesmas pessoas, no mesmo colégio, na mesma cidade, mesma host family, enfim. Então, parece que, tipo, amanhã já vai estar o dia que eu vou estar indo embora e eu não quero. Então, tô tentando aproveitar ao máximo aqui. E acho que é isso. Eu vou falar da minha rotina agora, porque eu já tenho uma rotina. Gente, eu tô com muita sede, desculpa. Tá, eu vou falar da minha rotina. A minha rotina, eu acordo lá por 6h20. Depende, porque depende se eu fui dormir com o cabelo molhado, se eu sequei na noite anterior, se eu não sequei. Aí eu faço alguma coisa antes de ir pra escola, mas geralmente eu acordo 6h20.
Aí eu acordo antes que todo mundo, porque as minhas irmãs acordam às 6h40 até 7 horas. Tipo, o despertador começa a tocar às 6h30, toca até 7 horas, 5 em 5 minutos, uma hora elas acordam. E eu acordo antes, porque são 3 meninas que usam um banheiro, eu e minhas 2 irmãs. Então, e elas se arrumam no banheiro, tipo, eu me arrumo no quarto. Então, às vezes eu não tenho a vez pra usar o banheiro, eu acordo mais cedo. Eu acordo mais cedo, eu vou no banheiro e tal. Aí eu me arrumo, tipo, cabelo, maquiagem e arrumo meus materiais, se eu não arrumei na noite anterior. Aí eu arrumo. Aí, tipo, eu desço, tomo café. Aí eu subo, faço mais alguma coisinha e já desço. Eu saio de casa às 7h30. Só que algumas vezes, tipo, eu sempre tô pronta antes, então, mas algumas vezes eu chego atrasada. Não, eu chego umas 3, 4 vezes atrasada na escola, mas foi bem pouco. Aí eu saio às 7h30 de casa e geralmente eu chego na escola às 7h45. Demora 5 minutinhos, só que a gente sempre vai quando tem trânsito e demora, tipo, pra esquentar o carro e tal. Aí eu chego na escola, eu tenho meu período normal, que eu contei. Eu não sei se eu contei na primeira semana, no primeiro dia de aula. Não contei. Não contei porque no primeiro dia de aula não tive nada, né? Mas aí eu tenho todas as minhas aulas. Aí minhas aulas acabam 2h26. Aí, geralmente, assim, isso é quase sempre, sempre mesmo. Eu fico na escola, fico na cafeteria, faço as minhas tarefas, trabalhos, ou fico com o pessoal que precisa estudar, tipo, junto, só pra ficar, tipo, chilling. Ou, tipo, a gente vai pro Whole Foods, que é, tipo, um mercado de alimentos naturais, mas você pode comprar várias coisas pra comer, e tem mesinhas e tal. E a gente vai comer depois da escola, porque já é 3 horas da tarde. Ou a gente vai no Starbucks e a gente come alguma coisa e aí a gente já fica conversando. A gente joga muita carta aqui, muita carta, e é muito legal. Que mais? Aí eu volto pra casa. Geralmente eu chego em casa lá por 5, 6 horas. Aí eu tomo banho, janto. Às vezes eu vejo TV, fico conversando, ligo FaceTime com alguém. E aí vou dormir. Então minha rotina é isso. Depois da escola eu sempre saio com alguém e aí depois volto pra casa. Tipo, não tenho muito o que fazer. Tipo, depois da aula não tenho nenhuma atividade. Então, eu meio que, tipo, fico livre. E aí, final de semana, eu geralmente saio, tipo, eu geralmente saio, ou eu vou pra Boston, ou eu vou pra Burlington, ou, tipo, fico em Arlington mesmo, mas vou fazer alguma coisa. Porque eu não gosto de ficar o dia todo em casa. Eu quase não fico, depois da escola eu sempre saio, e final de semana eu não gosto de ficar em casa. Não que eu não gosto daqui, eu gosto, mas, tipo, eu fico muito no tédio. Tipo, não tenho nada pra fazer. Tipo, sabe, tipo, tem coisa pra fazer aqui. Por exemplo, a gente tem uma banheira, tipo, quente que dá pra usar no inverno. A gente tem Wii, tipo, a gente tem Netflix na televisão. Eu, tipo, tem várias coisas que eu podia fazer, mas eu não consigo, sabe? Tipo, eu não sinto vontade. Parece que, tipo, eu chego aqui e eu fico homesick. Então, tipo, se eu ficar, por exemplo, um sábado, eu acordo, fico o dia inteiro em casa, eu fico muito homesick. Então eu preciso sair. Não assim que eu saio direto. Eu saio a maioria dos dias. Mas às vezes eu fico em casa porque é até chato não ficar com a família, porque isso faz parte do intercâmbio. Então, é isso. Ah, eu vou falar minhas tarefas de casa, tá? Esse vídeo já tá com 15 minutos, mas eu preciso falar.
minhas tarefas aqui na casa. Bom, o que eu preciso fazer? Eu não tenho, na verdade, tarefa nenhuma. Tipo assim, o meu quarto. Se eu quiser deixar o meu quarto uma zona, eu posso deixar. Tipo, o problema vai ser meu. O quarto das minhas irmãs é uma zona. Mas, tipo assim, eu arrumo o meu. Tipo, minha cama não tá arrumada. Mas eu arrumo o meu quarto e tento deixar organizado. Eu não tenho muito espaço aqui, então algumas coisas ficam empilhadas em cima da escrivaninha. Mas eu sempre tento deixar arrumada, até tipo, por uma boa aparência. Aí depois eu eu tenho que separar as minhas roupas sujas, separar colorida e branca e colocar nos, tipo, como chama? Numas gavetas que você coloca a roupa suja, aí você separa, aí vai pra lavar. Se você quiser, tipo, lavar uma roupa pra amanhã, você pode colocar, mas geralmente eu deixo minhas roupas até encher, porque todo mundo coloca junto, aí quando enche, alguém lava e seca, e tipo, eles não passam a roupa, então, mas geralmente não amassa muito. Eles lavam, colocam na secadora, e aí depois as roupas ficam, tipo, no quarto dos meus pais, que é onde fica a máquina de lavar. E aí o meu dever é, tipo, ir lá e pegar todas as minhas roupas, aí mais ou menos uma vez por semana, a minha hostmam pede pra eu tirar os lençóis e roupa de cama pra lavar. Aí eu lavo minha toalha também. Aí, aí é isso. Que mais? Tá. Aí, quando a gente come, geralmente no, na janta, que todo mundo come prato e tal, uma comida, tipo jantar mesmo, uma comida de almoço que seria no Brasil, eu ajudo a retirar a mesa. Então, tipo, a gente tem uma máquina de lavar louça, e aí eu preciso, tipo, colocar prato, talher e tal, tudo no lava-louça, e tirar a mesa, colocar tudo no lugar, limpar a mesa e tal. Eu não faço isso sozinha, às vezes sim, porque ninguém quer fazer, mas às vezes eu tenho ajuda. Aí eu retiro a mesa, ligo a máquina de lavar, e aí tem algumas coisas que precisam ser lavadas à mão, aí geralmente alguém lava e eu enxugo e guardo. E eu também ajudo a colocar a mesa, tipo, em alguma refeição, eu, tipo, coloco os pratos, talher, copo, etc. E esse é o meu dever, assim, tipo, o meu curfew, que é o horário que eu posso chegar em casa é meia-noite, mas é, tipo, meia-noite pra festa. Pra dia de semana, geralmente, tipo, eles não me deram um horário, eu até perguntei, mas eles, tipo, não decidiram o horário. Mas, por exemplo, eu geralmente tenho almoço em casa, que é mais ou menos 6h30, 7 horas. É de 6h30 às 7h30. Pode começar a qualquer horário. Então, quando eu vou ficar mais tarde na escola ou vou sair, eu sempre pergunto se eu almoço em casa ou se eu posso almoçar fora. É jantar, gente. É que eu confundo almoço e janta quando eu falo, porque a janta daqui é o almoço do Brasil. Mas enfim, tá sendo muito legal, tipo, esse primeiro mês é assim, é, é tipo assim, uma vida em um mês, assim, tá sendo muito legal e eu quero que passe devagar. Tem partes ruins, assim, tem dias que você vai falar, putz, por que que eu vim pra cá? Era tão fácil se eu ficasse no Brasil, mas às vezes tem dias que você não quer voltar. Então, é uma mistura de sentimentos, mas tudo de um aprendizado e, tipo, é muito legal. Então, eu tô curtindo ir mais. Esse vídeo foi um update, já tá 20 minutos, gente. Desculpa, eu não vou editar, vou postar assim. Porque é tudo que aconteceu no primeiro mês e as novidades, é um update. E se alguém puder comentar um vídeo que vocês queiram ver, que eu possa fazer, porque eu tô sem ideias.
Só que assim, vídeos, por exemplo, filmar a casa, filmar host family, filmar rotina, é meio difícil eu andar com a câmera. Mas eu vou tentar, tipo, eu não tenho muita intimidade ainda pra sair filmando a casa e os meus host parents. Mas qualquer dia eu posso filmar a escola, a rotina, talvez. Talvez, porque eu também não sou tão íntima dos professores pra ficar com câmera na sala e tal. Mas me deem dicas e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.